Eu nunca imaginei que aquele dia mudaria a minha vida para sempre. Estava no quarto arrumando a cama de Isabela quando ouvi um grito abafado. Corri até o canto da sala e vi Renata, a madrasta dela, segurando o braço da menina com força, porque ela havia derrubado um copo de suco no tapete. "Você nunca aprende, inútil", ela sussurrou, achando que ninguém a ouviria. Meu coração disparou. Isabela, com os olhos cheios de lágrimas, tentava se soltar, sem conseguir. Não pensei duas vezes. Avancei e tirei a menina dos braços dela. A cena aconteceu no exato momento em que Henrique, o pai milionário, entrou pela porta. Ele congelou, sem entender nada, vendo a faxineira da casa agarrada à sua filha. "Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final." Eu fiquei imóvel, abraçando Isabela contra o peito, como se meu corpo fosse a única barreira entre ela e o mundo cruel. O olhar de Henrique era um misto de confusão e choque. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou com uma voz grave que fez a sala inteira tremer. Eu tentei responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Renata, em segundos, mudou de expressão. Soltou um falso sorriso e fingiu preocupação. "Amor, a Clara se descontrolou. Veja, ela agarrou sua filha sem motivo algum." Eu quis gritar a verdade, mas sentia que ninguém acreditaria em mim. Afinal, eu era só a faxineira invisível, e ela, a esposa perfeita diante dos olhos dele. Isabela, no entanto, ainda me segurava forte, enterrando o rostinho contra o meu uniforme azul. Eu acariciei seu cabelo e senti o corpo dela tremer. Henrique deu um passo à frente, com o semblante fechado. "Clara, solte a minha filha agora." Aquelas palavras me cortaram como facas. Eu queria obedecer, mas Isabela sussurrou baixinho, quase imperceptível. "Não me deixa, por favor." Foi nesse instante que eu percebi que tudo estava prestes a desmoronar. Se falasse a verdade, poderia perder meu emprego. Se me calasse, Renata continuaria maltratando a menina. E ali, diante dos olhos do milionário, começou a história mais dolorosa e improvável da minha vida. Meu nome é Clara Andrade. Tenho 42 anos e, como muitos dizem, nasci para ser invisível. Trabalho desde menina como doméstica, cozinheira e hoje como faxineira em casas luxuosas que jamais pensei em frequentar. Ninguém sabe, mas cada vez que seguro um pano de chão ou carrego um balde pesado, lembro da minha mãe, que dizia: "O trabalho dignifica, mas também esconde quem você é." E talvez ela estivesse certa. Eu me escondi atrás da vassoura, do uniforme azul e do silêncio, acreditando que ninguém jamais se importaria em ouvir minha voz. Não casei, não tive filhos, mas sempre carreguei comigo uma ferida que nunca cicatrizou. Essa ferida tem nome: Lúcia, minha irmã mais nova, que nasceu com síndrome de Down. Quando crianças, eu prometi a ela que sempre a protegeria. Mas a vida foi cruel. Meus pais morreram cedo, e eu fiquei com a responsabilidade de cuidar dela. Fiz o que pude, mas a pobreza, a fome e a falta de recursos médicos cobraram um preço alto demais. Um inverno gelado levou Lúcia de mim quando ela tinha apenas 10 anos. Naquele dia, senti que havia falhado para sempre. Desde então, cada criança especial que encontro me faz lembrar dela. Talvez por isso eu tenha me apegado tanto a Isabela, sem nem perceber. Nunca contei isso a ninguém nesta casa, nem mesmo a Henrique. Como contar que por trás do uniforme de faxineira existe uma mulher cheia de cicatrizes? Para eles, eu sou apenas a Clara que limpa. Mas dentro de mim há uma mistura de culpa e promessa. Jurei que se algum dia tivesse a chance, protegeria outra criança como não consegui proteger Lúcia. E quando vi Isabela pela primeira vez, com aqueles olhos cheios de inocência e ternura, senti como se minha irmã tivesse voltado para me dar uma segunda oportunidade.
Eu sabia que aquilo era destino, mas também sabia que seria doloroso. Isabela tinha apenas 8 anos quando a conheci. Pequena, delicada, com os olhos castanhos mais brilhantes que já vi e um sorriso capaz de iluminar até os corredores mais frios daquela mansão. Desde o primeiro dia, ela me pegou pela mão como se já me conhecesse de outras vidas. Gostava de me seguir enquanto eu limpava, perguntava coisas simples com sua voz suave e adorava quando eu inventava histórias para os seus bonecos. Ela era uma criança com síndrome de Down, mas para mim isso nunca foi um limite, e sim uma janela para enxergar o mundo com mais ternura. Eu sabia, no fundo, que estava diante de uma alma muito especial, mas, infelizmente, nem todos a viam dessa forma. Renata, a madrasta, sempre demonstrou impaciência e desprezo. Bastava Isabela falar mais devagar, ou se atrapalhar com algum objeto, que ela suspirava alto, como se a menina fosse um peso insuportável. Eu via seus olhos revirando, suas palavras venenosas sussurradas quando ninguém estava por perto. "Você só dá trabalho, sabia?", dizia, arrancando brinquedos da mão da criança. Aquilo me consumia por dentro. Eu tentava intervir, mas sempre era calada com um olhar afiado, seguido da ameaça velada. "Não se meta, Clara, se não quiser perder seu emprego." O mais doloroso era ver Henrique, o pai milionário, completamente cego a tudo. Para ele, Renata era a esposa perfeita, a madrasta atenciosa que cuidava de Isabela enquanto ele trabalhava horas sem fim. Eu via o quanto ele acreditava naquela farsa e me sentia impotente. Ele não percebia os olhares de medo que a filha lançava sempre que a madrasta se aproximava. Não percebia que, à noite, Isabela chorava baixinho abraçada a um brinquedo, como se pedisse ajuda a alguém que nunca vinha. Foi nesse silêncio que ela começou a confiar em mim. E eu sabia que carregar esse segredo teria um preço muito alto. Foi em uma tarde chuvosa que presenciei pela primeira vez a verdadeira face de Renata. Eu estava no corredor, dobrando roupas recém-passadas, quando ouvi um choro desesperado vindo do quarto de Isabela. Corri até a porta e vi a cena que me marcou para sempre. Renata segurava o cabelo da menina com força, obrigando-a a limpar o chão onde havia derramado o suco. "Você não presta nem para beber água sem derrubar", gritava. O coração me gelou. Eu me aproximei rapidamente, tirei o pano da mão de Isabela e me coloquei entre as duas. "Isso não é jeito de tratar uma criança", eu disse, tremendo por dentro. Renata me olhou com ódio, mas logo disfarçou com um sorriso frio. Não aguentei. Assim que Henrique chegou naquela noite, tomei coragem para contar tudo. Esperei no escritório dele, com as mãos suadas e o peito acelerado. "Seu Henrique, preciso lhe falar algo importante sobre a dona Renata e a Isabela." Contei cada detalhe, a crueldade, os gritos, os olhares de desprezo. Enquanto falava, minhas lágrimas caíam sem que eu percebesse. Mas quando terminei, ele soltou uma risada incrédula e balançou a cabeça. "Clara, você deve estar enganada. A Renata sempre cuidou da minha filha como uma mãe. Acho que você está cansada, ou talvez com ciúmes do espaço que ela ocupa aqui." Aquelas palavras me rasgaram por dentro. Eu, com ciúmes? Eu, cansada a ponto de inventar uma história? Henrique não fazia ideia de como era ver Isabela ser machucada todos os dias. Quando saí do escritório, senti as pernas fracas, quase não consegui chegar até o meu quarto. Lá, chorei baixinho, como fazia Isabela em suas noites solitárias. Renata, por outro lado, passou por mim no corredor e sussurrou: "Você se meteu onde não devia. A próxima será você." Foi nesse momento que percebi que a guerra havia começado, e eu estava sozinha. Eu já sentia no ar que Renata estava tramando algo contra mim. Seus olhares se tornaram ainda mais cruéis, seus sussurros mais venenosos. Ela precisava de uma desculpa para me tirar daquela casa de vez, e eu sabia que não descansaria até conseguir. A armadilha veio numa manhã aparentemente comum. Henrique havia saído cedo para uma reunião, e eu estava na cozinha preparando o café de Isabela, quando ouvi o som de um objeto caindo no chão do quarto principal. Corri até lá e encontrei Renata ajoelhada,
fingindo surpresa, ao lado de uma pulseira caríssima que, segundo ela, havia desaparecido semanas atrás. Clara! Ela gritou, alto o suficiente para os empregados próximos ouvirem. Então era você quem roubava minhas joias. Fiquei paralisada, sem entender. Nunca em toda a minha vida havia tocado em nada que não fosse meu, mas naquele momento eu era a culpada perfeita. Uma faxineira simples, com um passado desconhecido, e agora, segundo Renata, uma ladra. Ela arrastou Henrique até o quarto quando ele voltou, com o falso choro nos olhos, dizendo que havia me pego em flagrante. Eu tentei me defender, mas ele estava transtornado demais para ouvir. O olhar dele, que antes era de confiança, agora se enchia de dúvida e decepção. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Renata sorriu, escondendo o rosto de todos, mas deixando claro para mim que havia vencido. Não basta mentir sobre mim, Clara. Agora você tenta roubar? Henrique pediu que eu me afastasse da filha até que tudo fosse esclarecido. Aquilo me destruiu. Eu, que dava a vida por Isabela, agora estava proibida até de abraçá-la. A menina chorava, implorando para que eu não fosse embora, mas Renata a segurava com força, repetindo: "Ela não é quem você pensa, minha querida." Eu sabia que, se não provasse minha inocência, perderia Isabela para sempre. E talvez também a última chance de curar minhas próprias feridas. Eu já estava quase desistindo quando algo improvável aconteceu. Isabela, que parecia tão frágil aos olhos de todos, guardava dentro de si uma força que ninguém imaginava. Um dia, ela apareceu com o tablet nas mãos e disse, com a inocência de uma criança: "Tia Clara, gravei quando a mamãe Renata escondeu a pulseira." Meu coração disparou. Peguei o aparelho e tremi ao ouvir a gravação. A voz de Renata estava clara, rindo sozinha e dizendo: "Agora quero ver a faxineira se safar dessa." Isabela, com sua pureza, havia se tornado minha maior aliada. Não pensei duas vezes. Esperei Henrique chegar e entreguei o tablet em suas mãos. Ele ouviu em silêncio, com o rosto mudando de cor a cada segundo. Renata tentou arrancar o aparelho dele, mas já era tarde demais. "Você me enganou todos esses anos", disse Henrique com a voz firme, os olhos marejados. Ele finalmente enxergava a mulher cruel que tinha ao lado. A farsa dela estava acabando. Pela primeira vez, Renata não conseguiu disfarçar. Gritou, chorou, implorou, mas nada disso adiantou. As máscaras haviam caído. O que mais me surpreendeu foi quando Henrique, além da gravação, descobriu outros segredos. Renata já planejava mandar Isabela para uma instituição, alegando que ela era um peso para a vida deles. Quando ouvi isso, meu corpo estremeceu. Como alguém poderia pensar em abandonar uma criança tão doce? Henrique ficou em choque, segurando a filha com força nos braços, como se tivesse medo de perdê-la. "Nunca mais você chegará perto da minha filha", ele disse, expulsando Renata da casa. Eu chorei em silêncio, aliviada, mas também temerosa do que viria a seguir. Afinal, ainda restava a dúvida. O que seria de mim, agora que toda a verdade havia sido revelada? Depois que Renata deixou a casa, o silêncio tomou conta da mansão. Eu fiquei parada no corredor, sem saber se deveria ficar ou sair. No fundo, eu temia que Henrique, apesar de tudo, ainda me mandasse embora. Mas, para minha surpresa, ele se aproximou devagar, com Isabela nos braços, e me olhou como nunca tinha olhado antes. "Clara, eu errei. Errei em não acreditar em você. Errei em fechar os olhos para o sofrimento da minha filha. Mas você foi a única que esteve aqui o tempo todo, protegendo o que mais importa para mim." Suas palavras me arrancaram lágrimas que eu já não conseguia conter. Ele pediu que eu não fosse embora, não apenas como empregada, mas como alguém que fazia parte da vida deles. "Eu não sei o que teria acontecido com a minha filha sem você", disse, com a voz embargada. Foi nesse instante que Isabela me estendeu os braços e falou com sua doçura: "Mamãe Clara." Eu travei, sem acreditar no que ouvia. Era a primeira vez que ela me chamava assim. Henrique sorriu, emocionado, e deixou que a menina corresse até mim.
Eu a abracei forte, como se minha vida inteira tivesse me levado àquele momento. Naquele dia, entendi que o destino tinha me dado uma segunda chance. Eu não consegui salvar minha irmã Lúcia, mas pude proteger Isabela, e isso deu sentido a todas as minhas dores. O milionário que antes me via como uma simples faxineira, agora me reconhecia como parte de sua família. E eu, que sempre vivi nas sombras, finalmente encontrei meu lugar. Hoje, ao contar minha história, quero que todos saibam: não é o uniforme que define quem somos, mas as escolhas que fazemos para proteger quem amamos. E eu escolhi amar Isabela como se fosse minha própria filha. E agora eu quero saber de você. O que faria no meu lugar? Já passou por uma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.